pessoal. Na nossa última aula, nós falamos a respeito da formação das ligações glicosídicas e nós falamos a respeito da formação de disacarídeos e de alguns disacarídeos de importância biológica. Agora, a gente tem que falar a respeito da formação de polímeros maiores a partir dos monossacarídeos. E esses polímeros seriam os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Os oligosacarídeos, na verdade, eles vão ser muito importantes na formação dos glicoconjugados, glicoproteínas e glicolípides, dos quais eu vou estar falando a respeito adiante. Então, nessa nossa aula de hoje, a gente vai estar falando a respeito dos polissacarídeos. O que são polissacarídeos? Como eu disse para você, se a gente tiver mais de 10 unidades de monossacarídeos aproximadamente, a molécula formada ela vai ser denominada de polissacarídeos. Então, polissacarídeos são polímeros maiores de carboidratos formados pela fusão de 10 ou mais monossacarídeos através de ligações glicosídicas. Em termos de suas funções, os polissacarídeos podem ser divididos em dois grandes grupos. Os polissacarídeos de estocagem, que são aqueles que vão ter a função de guardar a energia dentro das células, que são essencialmente amido e glicogênio. E a gente tem os polissacarídeos, que são denominados polissacarídeos estruturais, que são aqueles que vão formar, por exemplo, as paredes celulares de bactérias, de células vegetais, que vão servir como lubrificantes celulares. E como exemplos, nós temos a celulose, os mucopolissacarídeos, que vão fazer esse papel de lubrificante celular, e os polissacarídeos, que vão fazer parte da estrutura dos peptídeo-glicanos, que é a estrutura que forma a parede celular bacteriana. Então, eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho a respeito desses polissacarídeos. Em termos estruturais, os polissacarídeos eles podem ser classificados como homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos. Qual que é a diferença entre essas dois tipos de moléculas? Os homopolissacarídeos, como o próprio nome diz, homo, ele vai ser formado por unidades monossacarídicas de apenas um tipo, ou seja, todas as unidades monossacarídicas são idênticas. E os homopolissacarídeos, eles podem ser lineares ou eles podem ser ramificados. E nós temos os heteropolissacarídeos, que diferentemente dos homopolissacarídeos, vão apresentar em sua estrutura dois ou mais tipos de monossacarídeos diferentes. E da mesma forma que nos homopolissacarídeos, os heteropolissacarídeos também podem ser lineares ou ramificados. Então, vamos dar alguns exemplos desses tipos de moléculas para a gente entender como que isso vai funcionar. Vamos começar falando a respeito dos polissacarídeos de reserva e vamos falar de homopolissacarídeos, começando falando a respeito do amido. O amido, ele quando a gente fala de amido, parece que é uma molécula, mas na verdade o amido, ele é uma estrutura constituída de duas moléculas diferentes, dois tipos de moléculas diferentes, e ele é a substância de reserva das células vegetais. Então, assim, a sacarose é uma substância de transporte nos vegetais. Ele serve para pegar o açúcar que está sendo produzido lá na folha, através da fotossíntese, e levar esse açúcar através dos tecidos vegetais. Agora, a substância de reserva é essencialmente amido. Então, como eu disse para vocês, o amido ele é constituído de duas estruturas diferentes. Uma estrutura linear, que é a amilose, um homopolissacarídeo linear formado pela fusão de moléculas de glicose através de ligações alfa-1,4, que é a molécula de glicose. Então, essa molécula ela vai ter uma extremidade não redutora, porque eu vou ter aqui uma glicose com um carbono 4 livre, e uma extremidade redutora, porque eu vou ter só lá na pontinha da molécula
uma unidade de glicose com o carbono anomérico, o carbono 1, livre, porque todos os outros carbonos 1 vão estar envolvidos aqui na formação das ligações glicosídicas. E a gente tem a amilopectina. A amilopectina, ela é uma molécula que tem um eixo central, e esse eixo central é formado através de ligações alfa-1,4 entre moléculas de glicose, e desse eixo central nós vamos ter saindo ramificações. E essas ramificações, elas vão sair aqui a partir do carbono 6 das moléculas de glicose. Então, para formar uma ramificação, eu vou ter aqui uma ligação alfa-1,6. E aí, então, nessa ramificação também, supondo que essa ramificação se estende para lá, essa ramificação, ela também vai ser formada por moléculas de glicose através de ligações alfa-1,4. Entendendo, então, que quando eu tenho uma molécula de amilopectina bastante ramificada, como está representada aqui, eu vou ter várias extremidades que são não redutoras, mas apenas uma extremidade redutora. Na amilopectina, eu vou ter uma ramificação saindo a cada 24 a 30 resíduos de monossacarídeo. Já o glicogênio, ele é a substância, a reserva energética das células animais. Não só das células animais, por exemplo, fungo também estoca glicogênio, mas para nós, por enquanto, o que está interessando é a reserva de animais. O glicogênio, ele vai ser estocado em grânulos e a gente tem, no caso dos animais, e a gente pensando aqui nos seres humanos, dois principais tipos de tecido que são capazes de estocar glicogênio. Que tecidos são esses? São o fígado e o tecido muscular. Nós temos no nosso organismo uma reserva relativamente pequena de glicogênio, que vai variar aí de 300 a 600 gramas de glicogênio, e o glicogênio que é estocado no músculo, ele vai ter uma função diferente do glicogênio estocado no fígado. O glicogênio muscular, a função dele é fornecer energia apenas para o próprio músculo. E a gente vai entender adiante por que isso acontece metabolicamente. Enquanto que o glicogênio hepático, ele serve como uma reserva de glicose para o organismo como um todo. Ou seja, a gente vai ter que o glicogênio hepático ele pode ser quebrado e a glicose resultante cair na corrente sanguínea e ser disponibilizada para outros tecidos. Em termos estruturais, como que é o glicogênio? O glicogênio ele é bastante similar à amilopectina. Ele também tem um eixo central de moléculas de glicose unidas através de ligações alfa-1,4 e desse eixo central vão sair ramificações. E aqui essas ramificações também são formadas por ligações alfa-1,6. A diferença principal entre o glicogênio e a amilopectina é que a molécula de glicogênio ela é mais ramificada. A gente vai ter uma ramificação no glicogênio a cada 12 a 20 resíduos de glicose. Aqui eu estou só mostrando para vocês no tecido os grânulos de glicogênio, de reserva de glicogênio, e mostrando aqui para vocês a ideia geral de como que é a estrutura da molécula de glicogênio com as suas ramificações. A molécula de glicogênio e a molécula de amido, elas são uma forma eficiente de guardar glicose dentro da célula. Mas por que a gente guarda as glicoses todas grudadas umas nas outras e não a glicose livre dentro da célula? Se a gente pensar, guardar a glicose livre, teoricamente, seria mais fácil, né? Porque a glicose estaria ali livre para ser lançado mão e utilizado no metabolismo. A vantagem de guardar como um polissacarídeo é que quando eu junto aquele monte de molécula de glicose para fazer glicogênio ou amilopectina ou amilose, eu estou diminuindo o número de moléculas que eu tenho dentro da célula. E como eu diminuo o número de moléculas, eu vou diminuir o efeito osmótico que age sobre essas células. Ou seja, ao invés de eu ter
milhares de moléculas de glicose dentro do hepatócito e uma concentração menor de moléculas em geral do lado de fora, o que eu faço é que eu tenho uma molécula de glicogênio que vai fazer um efeito osmótico contrapondo-se a outra molécula grande que está do lado de fora da célula. E isso favorece a manutenção do equilíbrio osmótico da célula. E agora mostrando aqui outros polissacarídeos. Aqui mostrando as dextranas, mostrando ainda trabalhando com homopolissacarídeos. As dextranas, elas são polissacarídeos que são produzidos por bactérias e fungos, e elas vão ser formadas também por glicoses unidas umas às outras através de ligações alfão 6, sendo que essas moléculas de glicose, esse eixo central de glicose aqui unido por ligação alfão 3, ele também vai ter ramificações. Só que essas ramificações, elas vão ser formadas através de ligações alfão 3, alfão 2 ou alfão 4. A dextrana, ela é um componente importante nas placas bacterianas, que a gente forma nos dentes, por exemplo, e elas têm grande aplicação comercial, porque elas formam filmes, e esses filmes eles servem para proteger estruturas contra contaminação por outros tipos de bactérias e outros tipos de micro-organismos. Continuando falando a respeito de homopolissacarídeos, agora a gente vai falar a respeito de um homopolissacarídeo que é puramente estrutural, que é a celulose. A celulose, ela vai ser o principal constituinte da parede celular das células vegetais. A celulose, ela é uma estrutura linear formada através de glicoses unidas umas às outras por ligações beta 1,4. Vocês lembram que quando eu falei a respeito dos tipos de ligação de glicosídica, eu disse que uma das diferenças nessas ligações é o formato que elas têm. Enquanto as ligações alfão 4, elas são retas, elas são planas, e isso vai... Não, é o contrário. Enquanto as ligações beta 1,4, elas são retas, elas são planas, as ligações alfão 4, elas são dobradas, elas formam uma curva. Então, quando a gente pensa que a molécula de celulose, ela é formada por glicoses unidas através de ligações beta 1,4, que são retas, a gente sabe que a molécula de celulose, ela vai formar uma estrutura estendida. O que acontece? Eu tenho várias fibras de celulose próximas umas das outras, várias dessas estruturas lineares. Através dos grupamentos hidroxila dessas muitas celuloses, elas interagem umas com as outras, formando pontes de hidrogênio, e essa formação de pontes de hidrogênio vai resultar na formação de feixes de celulose relativamente hidrofóbicos que confere resistência à parede celular das células vegetais que estão aqui. Por outro lado, quando eu penso, por exemplo, numa molécula de amilose, que eu tenho a ligação alfão 4, que é dobrada, o que vai acontecer é que isso força essa molécula de amilose a ir se dobrando sobre si mesma, formando uma estrutura mais ou menos espiralada. E essa estrutura, ela é uma estrutura compacta, adequada para armazenar energia dentro da célula, ocupando relativamente pouco espaço. No nosso organismo, nós somos capazes de clivar, porque nós temos o sistema enzimático necessário para clivar as ligações alfão 4. Porém, no nosso trato digestivo, nós não quebramos as ligações beta 4. Nós não temos celulase no nosso trato digestivo. Então, o que acontece? Molécula de celulose que nós ingerimos, ela passa intacta pelo nosso trato digestivo. Mas existem organismos que são capazes de produzir celulase. Então, por exemplo, os fungos que vivem sobre madeira, eles são capazes de viver sobre a madeira justamente porque eles produzem celulase. Essa celulase quebra a celulose, formando glicose, do lado de fora da célula, no caso, que eles absorvem e usam como fonte de energia. Alguns insetos são capazes de digerir celulose também.
mas não porque eles produzem celulase, mas porque eles têm micro-organismos no seu trato digestivo que vai digerir a celulase para eles. Da mesma forma com os ruminantes, eles também digerem celulase pela presença de micro-organismos no seu trato digestivo que vão produzir celulase. Então, esses organismos acabam sendo capazes de aproveitar a glicose proveniente da celulose, enquanto que nós não somos capazes de aproveitar a glicose proveniente da celulose no nosso organismo como fonte de energia. Então, aqui mostrando a estrutura da glicose, mostrando aqui que a glicose, quando ela cicliza, né, ela forma anel, ela pode formar forma alfa ou beta, e isso vai resultar em tipos de ligações diferentes, alfa 4 ou beta 4. E esse resultado implica em estruturas tridimensionais diferentes que vai interferir na função realizada pelas moléculas. Mostrando aqui então um ruminante, uma vaca, e a vaca aqui tem no seu trato digestivo micro-organismos que vão produzir a celulase e vai favorecer com que ela seja capaz de digerir a celulose e aproveitar a glicose proveniente da fonte alimentar principal dela, que é planta, né, que é folha, que é pasto. Um outro homopolissacarídeo, e agora eu estou falando dele principalmente porque eu quero mostrar que os homopolissacarídeos não são constituídos necessariamente apenas por glicose, é a quitina. A quitina é o homopolissacarídeo constituído pela polimerização de moléculas de N-acetilglicosamina. Vocês lembram que eu mostrei anteriormente, que é uma forma modificada da glicose. E essas moléculas de N-acetilglicosamina, elas são unidas umas às outras através de ligações beta-1,4. E essa quitina, ela vai ser o constituinte do exoesqueleto dos artrópodos. E como a gente tem muito artrópodo na natureza, esse também é um polissacarídeo muito abundante. Acho que ele só perde para a celulose em termos de abundância. Vocês já devem ter visto aí na televisão eles vendendo um produto para emagrecer, que eles falam assim, é a base de quitosana. A quitosana, o que ela é? A quitosana nada mais é do que a quitina desacetilada, ou seja, tira isso aqui, ó, tira essa grupamento químico aqui, ó, que é na verdade não o grupamento todo, faz um corte bem aqui, libera o acetil, né, desse grupamento, de forma que o que vai sobrar na molécula vai ser só o grupamento amina. Então, ao invés de ser um polímero, a quitina é um polímero de N-acetilglicosamina, mas já a quitosana, ela vai ser um polímero apenas de glicosamina. E esse polímero de glicosamina, unidas através de ligação beta-1,4, ele também não pode ser clivado pelo nosso trato digestivo. Então, a quitosana, ela funciona como uma fibra, que no seu trato digestivo, ela vai ocupar espaço, ela vai absorver água e arrastar com ela lipídios e outras coisas, fazendo um volume dentro do seu trato digestivo, fazendo com que você diminua o aporte alimentar, e isso faz com que o indivíduo emagreça. Mesma coisa funciona com a celulose, por isso que a gente às vezes fala que quer emagrecer, você tem que comer muita salada, e às vezes comer um monte de salada antes da refeição principal ajuda muito, porque aquela salada não vai ser digerida em grande parte, porque é muita celulose, mas vai ocupar espaço no seu trato digestivo. E a gente sabe que essa questão do preenchimento gástrico, do preenchimento do trato digestivo, é um dos fatores que faz com que o indivíduo sinta mais ou menos fome. Aqui mostrando, então, a estrutura da quitina, que é o polímero dessa unidade aqui, que é a N-acetilglicosamina, mostrando que ela forma o esqueleto dos artrópodos e mostrando uma outra função para a gente,
ela é uma estrutura, a quitina, bastante resistente e ao mesmo tempo muito flexível, o que faz com que ela seja um material muito bom para ser utilizado como fio para sutura cirúrgica. E além disso, como ela é um material biológico, orgânico, ela vai depois se decompor naturalmente depois da cicatrização, o que faz com que o indivíduo ele não precise de tirar os pontos. E para finalizar, mostrar aqui uma estrutura para vocês formada por um heteropolissacarídeo associado a uma estrutura proteica, que são os peptídeo-glicanos. Os peptídeo-glicanos, eles são constituintes da parede celular da bactéria. No caso aqui, eu estou mostrando para vocês o peptídeo-glicano do Staphylococcus aureus. Como que é a estrutura desse peptídeo-glicano? Esse peptídeo-glicano, ele vai ser formado pela estrutura alternada, né? Pelo heteropolissacarídeo, que alterna N-acetilglicosamina e ácido N-acetilmurâmico, unidos através de ligações beta-1,4. E para formar a parede celular, a gente tem um peptídeo, ou seja, vai ter uma partezinha proteica formada por aminoácidos, glicano associado a esse heteropolissacarídeo. E essas bolinhas aqui estão representando justamente a parte do peptídeo glicano. A gente tem aqui uma estrutura com aminoácidos variados, isso obviamente varia de bactéria para bactéria, unidas por pontes aqui, que no caso de Staphylococcus aureus são pontes de pentaglicina. A gente sabe que a parede celular bacteriana é um fator muito importante, estabilizador para a bactéria, e que se a gente desfaz a parede celular, a bactéria, ela perde a capacidade de regulação osmótica, ela enche de água, ela se rompe e ela morre. A verdade é essa. No nosso organismo, a gente tem uma enzima importante, capaz de romper as ligações beta-1,4 aqui da estrutura do carboidrato do peptídeo glicano, né, que é a lisozima, presente nas lágrimas, por exemplo, e também presente, por exemplo, nos bacteriófagos, que são capazes de se ligar aqui à parede celular da bactéria e fazer com que essa parede celular seja rompida. A penicilina, ela faz o quê? Ela é um antibiótico que impede a formação, que ela rompe a formação da parede celular das bactérias, e isso vai fazer um efeito metabólico que vai acabar fazendo com que as bactérias elas morram também. Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Nós agora já sabemos um pouquinho a respeito dos polissacarídeos e nós ainda vamos ter mais uma aula a respeito de estrutura de carboidratos, na qual a gente vai estar falando a respeito de glicoconjugados. Eu agradeço pela atenção de vocês e até a próxima.